Meus irmãos, continuando de onde a gente parou, a gente está voltamos a falar de Marcos, e a gente começou mês passado a falar de Marcos 6, a gente chegou no fim de Marcos 6 semana passada, então nós vimos Jesus fazendo os milagres, Jesus multiplicando os pães e mesmo assim o coração dos discípulos endurecido, nós vimos Jesus andando por sobre as águas e mesmo assim os discípulos ainda duvidando. Nós vimos Jesus indo até Genezaré, curando uma multidão de pessoas, e foi isso que nós vimos semana passada. Jesus chegando no mercado, nos mercados das vilas, das cidades ali de Genezaré, das redondezas, e curando todos. A Bíblia diz que todo mundo que estava lá foi curado por Jesus. Então, quem tocou nele foi curado, ele curou uma multidão de pessoas, e agora voltando desse local de cura, desse local em que ele fez maravilhas, nós teremos a nossa passagem que está aí em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, do verso 1 até o verso 24. Marcos 7, do 1 ao 24, eu convido você a deixar sua Bíblia aberta, acompanhar a leitura de Marcos capítulo 1, do verso 1, Marcos capítulo 7, perdão, do verso 1 até o versículo 24, ou 23, perdão, 23, que diz assim: Ora, reuniram-se os fariseus, a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderíeis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me, e todos, e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Oremos mais uma vez. Pai Santo, a palavra foi lida e será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações e que saímos daqui mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, eu não sei quem já viu, ou quem já assistiu pela TV, ou quem já viu no YouTube, ou quem já viu de alguma forma, um prédio sendo implodido. E é interessante ver que às vezes aquele arranha-céu gigantesco precisa de bomba, de dinamite em 2 ou 3 andares só, e o problema é resolvido. Um prédio às vezes de 18 andares, mas 2 andares só, com bombas específicas, no local específico, destrói toda a estrutura. E em questão de segundos, aquele arranha-céu acaba. Aquele arranha-céu desmonta. Porque eles encontraram o que é basilar no edifício, o que é central, qual é o fundamento daquele edifício. Então, quando explode o fundamento, tudo que estava alicerçado sobre aquilo desaba junto, acaba, implode junto. E assim como o prédio, o homem também tem um local basilar. Também tem um local em que tudo que ele é está fundamentado. E esse lugar chama-se coração. E é sobre Jesus Cristo, é sobre isso que Jesus Cristo trata nessa passagem. Sobre o que tem dentro do coração do homem. Sobre o que tem dentro do que o homem é. A Bíblia apresenta o coração como o local de onde procede a fonte da vida. Jesus Cristo diz que aquilo que está cheio o seu coração, aquilo você é. Essa é a base de quem nós somos. O fundamento de quem eu sou se encontra no meu coração. E é sobre isso que Jesus trata nessa passagem, sobre o coração, sobre a essência do homem, sobre esse fundamento no qual o homem está alicerçado e que precisa ser transformado. E é sobre isso que eu tratarei nesse sermão, sobre a purificação que Jesus realiza no nosso coração. Por isso o tema do nosso sermão dessa noite é: Jesus purifica o nosso coração. Jesus purifica o nosso coração, e a primeira lição desse texto é que Jesus purifica o nosso coração porque o nosso coração nos afasta de Deus. O meu coração, o seu coração, naturalmente nos afasta de Deus. E se Jesus não purificar o nosso coração, mais e mais Ele nos afastará de Deus. Do verso 1 ao verso 5, eu não lerei tudo de novo para poupar um tempo, mas do verso 1 ao verso 5, se você reparar bem, deixar a sua Bíblia aberta, você vai ver que Jesus volta da praça, depois de curar os enfermos que foram levados para lá, e os fariseus e escribas aparecem vindos de Jerusalém e se reúnem com ele. Interessante que Marcos mencionar que os escribas e os fariseus estão vindos de Jerusalém, em grande parte, significa que está vindo a nata do judaísmo para provavelmente avaliar o ensino de Jesus. Então, provavelmente chegou até os ouvidos da capital que o Nazareno estava falando, ensinando, fazendo. Então veio uma comissão, uma comitiva para avaliar o que Jesus ensinava. Então, esses principais mestres da lei, esses principais escribas e fariseus foram até lá. E após observarem que os discípulos chegaram das ágoras, das praças, curando multidões, eles começaram a comer sem se limpar, sem jogar águas nas mãos. A Bíblia traz aspergirem, e só um parêntese aqui, tá? A Bíblia traz aqui aspergirem, o termo em grego é batizo. Eles batizavam as mãos, mostrando um pouco do porquê nós batizamos pessoas através da aspersão. Porque essa era a ideia mesmo de batismo ser através de aspergir coisas, aspergir a mão, aspergir os elementos. Então, o termo grego para aspersão aqui é batismo. Só um parêntese aqui. E nessa que eles não lavaram as mãos, também não lavaram copos, não lavaram jarros, não lavaram os vasos de metais, não lavaram os utensílios. Os fariseus e os escribas se levantaram contra isso.
e começaram a condenar tais coisas, porque tais práticas iam contra a tradição dos antigos líderes da nação de Israel, dos antigos anciãos. E para você ter ideia de quão vital era essa pureza, de quanto eles zelavam pela pureza, cerca de 1/4 das recomendações ou da tradição judaica falava sobre purificação, falava sobre se lavar, falava sobre como estar puro para fazer as coisas. Então eles, quando viram os apóstolos desobedecendo a tradição, ficaram irados, porque isso ia contra aquilo que os antigos anciãos tinham determinado para a nação de Israel. Então eles perguntam um motivo para Jesus. E o texto diz aí, por que os discípulos fizeram aquilo? Por que eles iam contra as tradições? E a ideia, meus irmãos, não parece, mas a ideia é que esses homens estavam tentando colocar as tradições no mesmo patamar da palavra de Deus. Então, para aqueles homens, as tradições dos antigos era tão importante quanto, se não mais importante, do que a própria palavra de Deus. Por isso eles se escandalizavam ao ponto de, sinceramente, acharem que era pecado aquela prática que os discípulos estavam cometendo. O problema é que tal regra não está na palavra de Deus. Não está. Antes, alguns estudiosos argumentam que tal prática tem origem pagã. Que tal prática não tem origem da palavra. A tradição não tem origem da Escritura, mas tem origem pagã. Mostrando então que eles não zelavam tanto assim pela lei, como eles mesmos se intitulavam. Zelosos da lei. Antes cometiam excessos e misturavam, faziam um sincretismo dentro da religião, misturando elementos de outras religiões para dentro e chamando aquilo de tradição e colocando no mesmo patamar da palavra de Deus. Isso não foi só na época de Jesus. Um dos lemas da Escritura, um dos solas da Escritura é o somente a Escritura. O sola Escritura. Por quê? Porque o que acontecia no período da Reforma era que a Igreja Católica Romana tinha uma visão farisaica de mundo, ao ponto de criar tradições acima da palavra de Deus. Então, tradições como você precisa se confessar ao padre para ter seus pecados perdoados. Não está na Bíblia, é uma tradição que eles criaram. Você precisa orar pelos mortos, eles criaram. Você precisa da indulgência para ir para o céu. Todas as tradições criadas longe das Escrituras. Recentemente, essas práticas ainda continuam em muitas dessas igrejas católicas. Hoje nós temos igrejas neopentecostais também colocando tradições acima da Escritura. Então a mulher não pode usar determinado estilo de cabelo. Porque se você se depilar, você vai para o inferno. Porque se você não colocar a saia na altura tal, você vai para o inferno. Porque se o homem não usar não sei o que, ele vai para o inferno. Tradições que o nosso coração cria. E que nós muitas vezes colocamos acima da palavra de Deus, mas não tem base nas Escrituras. E tais coisas só nos afastam de Deus. Porque assim como esses homens estavam afastados de Deus, por conta dessas tradições, assim nós também criamos tradições de fora das Escrituras, colocamos para dentro da igreja e achamos que é de Deus, e não é, pelo contrário, é pecado e nos afasta de Deus. Pesa um fardo sobre as nossas costas, porque não é de Deus. Isso traz lições para as nossas vidas. A primeira é que o nosso coração muitas vezes cria ideias erradas sobre Deus.
Às vezes, se nós deixarmos o nosso coração decidir quem é Deus, se Deus deixasse o nosso coração decidir quem é Deus, cada um aqui ia ter uma ideia de Deus diferente. É por isso que Deus se auto-revela e Deus se mostra e Deus diz assim, olha, eu sou assim, eu faço isso. Que é para que a gente viva o que Ele revelou a nós. E não viva segundo coisas do nosso coração, porque o nosso coração cria ídolos, cria coisas falsas, cria ideias erradas. E ao invés de nos levar para Deus, nos afastam de Deus. E nós muitas vezes nos condenamos por coisas que nem na palavra de Deus está. Por coisas que Deus nunca condenou. Tudo isso porque a gente tem um coração que cria coisas erradas e que nos afastam de Deus. Entenda, não é problema ter rito. Não é problema ter tradição. Não é problema essas coisas. Porque a gente às vezes vai para o outro lado e acha que está tudo errado. Não, calma. Jesus não está condenando ter tradição. Jesus não está condenando ter rito. O texto não condena isso. O texto condena as tradições e os ritos que nós consideramos maiores do que a própria palavra de Deus. As tradições que nós achamos que são superiores à palavra de Deus. Porque era isso que os fariseus viviam. Os fariseus literalmente colocavam as tradições acima da Escritura Sagrada. Para eles era mais importante observar a tradição do que observar a lei. E para nós, algumas vezes, isso acontece também. Para nós é mais importante fazer do jeito que os antigos faziam do que como a lei de Deus manda. Porque se a gente não cantar o hino está errado, mas se... não, aí qual pecado? Não, deixa lá, acontece, é pecaminoso. Mas canta o hino, misericórdia. Irmãos, tem que cantar o hino também, mas a gente não pode colocar a tradição acima das Escrituras. Porque o que molda a gente tem que ser a palavra de Deus. Porque o que é mais importante para nós é a palavra de Deus. É claro que a gente tem tradição e a gente vai sim cantar os hinos. Vai sim cantar o nosso hinário com letras bonitas. Isso é só um exemplo para várias outras coisas dentro da igreja. Mas essas coisas não podem superar a importância da palavra de Deus na nossa igreja e nas nossas vidas. A segunda é que o nosso coração tem capacidade, entenda isso, o seu coração tem uma capacidade muito grande de te afastar de Deus. O seu coração, por conta do pecado, ele tem a capacidade de te jogar para longe de Deus. Para longe da vontade de Deus. Então não permita que o seu coração determine o que é certo ou errado. Mas que a palavra de Deus seja o que determina, olha, isso é certo, isso é pecado. Isso eu faço porque é da vontade de Deus. Isso eu não faço porque vai contra a vontade do meu Deus. Quem determina essas coisas é a palavra de Deus, não o meu e o seu coração, porque o nosso coração é enganoso e falho ao extremo. Essa é a primeira lição do texto, então. Jesus purifica o nosso coração porque o nosso coração nos afasta de Deus. A segunda lição desse texto é que Jesus purifica o nosso coração porque o nosso coração não nos deixa adorar corretamente a Deus. O primeiro motivo é porque a gente fica longe de Deus. O segundo é porque a gente não consegue adorar de verdade Deus. Porque nosso coração não permite isso. Do verso 6 ao verso 13, a Bíblia diz que Jesus responde à indagação dos fariseus. E é interessante que Jesus condena a prática deles, dizendo que aquilo mostrava o quanto eles eram hipócritas. O quanto eles eram falsos.
Falavam uma coisa, mas faziam outra. Pois diziam zelar pela lei de Deus, mas na prática eles não faziam isso, pois ensinavam coisas de homens e consideravam tais coisas maiores do que a própria lei. Por isso ele cita o profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13. Pedi para o Bruno colocar para nós. Isaías 29, verso 13. Que é a passagem que Jesus cita. E diz aí, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Importante dizer, Jesus não está falando mal da doutrina aqui. E também tem gente que acha que não, toda a doutrina está errada, vamos viver aqui nas asas do Espírito. Jesus não está falando isso. Jesus não está falando mal de doutrina, pelo contrário, Jesus está nos ensinando a vivermos a doutrina correta, a termos uma doutrina correta. Que mesmo quem é da igreja, porque os fariseus eram mestres da lei, conseguem criar doutrinas falsas. E que nós precisamos buscar ter a doutrina correta. Ter a doutrina de Deus, a doutrina que vem da Bíblia, a doutrina que procede das Escrituras, não aquela que nós criamos, não aquela que nós achamos certo ou errado, não aquela que nós recebemos por tradição, sem base bíblica alguma, mas que nós devemos ter a doutrina correta de Deus em nossas vidas. Então ele cita um exemplo claro disso, ao falar sobre o mandamento de honrar pai e mãe. E ele diz que Moisés ensinou que a lei exigia que o homem honrasse o pai e a mãe, senão seria condenado pela morte. E Êxodo diz isso: honra o teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor Deus te deu. Mas ele cita aí que esse é o mandamento. Mas os fariseus criaram uma doutrina errada sobre esse mandamento, que é a ideia de que se poderia fazer um corbã, dizendo que aquele dinheiro, se aquele dinheiro fosse para o Senhor, eles não precisavam cuidar do pai e da mãe e ficar com o dinheiro, e aí depois eles davam um jeito de embolsar o dinheiro. Então era assim: olha, eu tenho um recurso para cuidar do meu pai e da minha mãe, mas esse recurso aqui é do Senhor. Então criou-se a doutrina qual? Então não precisa cuidar do pai e da mãe. Se esse recurso é do Senhor, você empregue para o Senhor. E Jesus está condenando essa prática. Está falando, isso que vocês fazem vai contra a lei de Deus. Porque se a lei de Deus manda honrar o pai e a mãe, honrar também é cuidar do pai e da mãe quando eles precisam. E se você tem recursos para isso, faça isso. Mas a doutrina criada pelos mestres da lei era qual? Não. Se o dinheiro for para Deus, você não precisa cumprir o mandamento. Você faz de outro jeito. Você dá um jeitinho. Então, um jeitinho não é só brasileiro, tá? A gente às vezes acha que o jeitinho é brasileiro. Não, o jeitinho já existe aí há muito tempo. Tentando burlar a lei de Deus. E eles faziam isso. Corbã, para ficar claro, é um termo aramaico, não tem tradução boa, não. A pessoa fazia um voto de dar o dinheiro. Então ele ficava livre da responsabilidade de cuidar do pai e da mãe, caso eles precisassem. Jesus está condenando essa prática, pois claramente fere o 5º mandamento. Isso era só um exemplo. Jesus está dando um exemplo aqui. Tinha mais disso. Tinha várias e várias doutrinas criadas que deturpavam as Escrituras. Várias e várias doutrinas criadas por homens que a igreja achava que era a doutrina de Deus, mas que na realidade era
falsas doutrinas, porque não iam contra a palavra de Deus, não tinham embasamento bíblico. Mais para frente a igreja depois sofre, a igreja apostólica sofre. Quando Paulo chega em Colossos, ele diz lá em Colossenses 2,8 que a igreja está lutando contra pessoas que estão tentando criar doutrinas humanas além da palavra de Deus. Colossenses 2,8 diz: cuidado que ninguém venha vos enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Essa porção também nos traz lições, e a primeira lição é que as doutrinas bíblicas devem ser estudadas para que a gente aprenda. Tem gente na igreja que tem aversão à doutrina e eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Porque é o ensino das doutrinas corretas que nos farão lutar contra as falsas doutrinas. É o ensino das doutrinas corretas que servirá de instrumento para purificar a igreja, para afastar os lobos da igreja, para afastar as erradas tradições, as erradas doutrinas. Deus quer de nós que nós aprendamos a adorá-lo corretamente, para que nós não sejamos como aqueles homens. Está tudo na ponta da língua, mas o coração está longe dele. Deus não quer hipócritas. Deus quer pessoas que o adorem corretamente. E para adorá-lo corretamente, precisa conhecer as suas doutrinas corretamente. Porque a falta de doutrinação bíblica leva as pessoas a serem doutrinadas por ideias humanas, que as afastam da verdadeira adoração ao Senhor. Outra lição é que o nosso coração é mestre, é PhD, é qualquer coisa aí, é livre docência em criar falsa doutrina. Seu coração é muito bom para criar uma doutrina errada, fica tranquilo. O meu coração, se eu deixar eu falar todas as ideias que eu tenho aqui para os irmãos vão ver a minha criatividade para falar besteira aqui. Às vezes vocês escutam nas EBDs aí, então os irmãos vão me perdoando. Mas, meus irmãos, nós não podemos permitir isso. Porque tais doutrinas nos afastam de Deus. Tais doutrinas nos tornam hipócritas diante de Deus. Tais doutrinas fazem com que nós não consigamos adorar corretamente ao nosso Deus. Portanto, a nossa doutrina, aquilo que molda o nosso coração, aquilo que a gente acredita sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre como Deus age, sobre o que o homem é, sobre como Deus salvou as pessoas, sobre o que a igreja deve ser, sobre como será os fins dos tempos, tudo isso quem deve moldar é a palavra de Deus. E a doutrina de Deus, de maneira correta, sem ficar tirando versículo do contexto, para ficar inventando heresia. Por fim, saiba que Jesus nos alerta para purificar o coração dessas falsas doutrinas, a fim de que consigamos servir corretamente a Deus. Então, cuidado com o seu coração. Mais uma vez eu digo, cuidado com o seu coração. Talvez o maior dos nossos inimigos que nós tenhamos que enfrentar seja a gente mesmo. Seja o meu próprio coração caído, que ainda luta, o bem e o mal lutam aqui dentro. Então tem hora que eu faço coisa que é agradável diante do Senhor, e tem hora que eu faço coisa que eu olho assim e falo, misericórdia, eu sou crente, como eu fui capaz de fazer isso? Porque o meu coração ainda luta contra o pecado. Por isso que pecado é algo tão difícil, meus irmãos. A gente às vezes não tem ideia. E a gente trata pecado como se fosse um passeio no parque, está tudo bem. Não, pecado é só quando eu minto e está tudo certo. Pecado é mais do que isso, porque pecado reside no nosso coração. Ele está no mais profundo do que a gente é. Lembra do alicerce? O nosso coração, o nosso alicerce. O nosso pecado está ali. E é ali que Deus trabalha.
para moldar o nosso caráter, quem nós somos, as nossas vidas de maneira geral. Então, cuidado com o seu coração e coloque a sua fé, a sua certeza, quem você é, o modo de vida, não no que você considera certo ou errado, mas naquilo que a Bíblia ensina sobre o que é certo e errado. Nós vimos então que Jesus purifica o nosso coração porque o nosso coração nos afasta de Deus. Nós vimos agora que o nosso coração é purificado porque o nosso coração não nos deixa adorar corretamente a Deus. A terceira lição do texto é que Jesus purifica o nosso coração, porque o nosso coração nos contamina com o seu pecado. Do verso 14 ao verso 16, a terceira parte do texto mostra Jesus se dirigindo à multidão, não somente aos fariseus e escribas, agora ele muda com quem ele conversa. E agora ele chama todo mundo e fala, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Então ele diz, ouvi, é uma ordem, é um imperativo, ouvi e entendei. Com outras palavras, num português menos bonito, é ficar quieto e presta atenção no que eu vou falar agora. Todo mundo aí, para o que está fazendo, presta atenção em mim, que eu vou falar umas coisinhas agora para vocês, umas palavras bonitas aqui para vocês. E nessa fala, Jesus deixa claro que nada, olha que interessante, nada fora do homem pode contaminar o homem. Pelo contrário, é o próprio homem e seu coração quem se contaminam. É o pecado que habita no coração do homem que contamina o homem. Isso deixa evidente que não é o meio ou o exterior que corrompe o homem. Pelo contrário, é o próprio homem que se corrompe. Pois ele é totalmente corrompido e depravado em suas emoções, em suas vontades, em seus pensamentos, em suas atitudes, porque ele é pecador. Porque o pecado domina e é senhor do coração do homem. Outra questão importante que Jesus determina aqui é que tal contaminação vale para toda a humanidade. Então não é só meia dúzia de gente que é contaminada pelo pecado, não. Não é só aquela pessoa que você vê lá no Datena aparecendo, que fez não sei quantas vítimas. Não é só ele que é contaminado pelo pecado. Todo mundo. Eu, você, a pessoa que está do seu lado, seu vizinho, seus filhos, seus amigos, todo mundo é contaminado pelo pecado em seu coração. Toda a humanidade tem seu coração depravado. Toda a humanidade se corrompe cada dia mais que passa longe de Cristo. Ele já é totalmente depravado e cada dia longe de Cristo ele se deprava ainda mais. E após isso, Marcos não diz, mas Mateus 15, do verso 12 ao 14, narra os discípulos falarem que os escribas e fariseus se escandalizaram com aquela palavra de Jesus. Então Jesus os responde dizendo que aqueles homens eram cegos, guiando outros cegos espirituais, e que ambos acabariam sendo condenados e derrotados pela verdade, por Deus, e seriam condenados ao inferno e posteriormente ao lago de fogo e enxofre. Nós vemos então, meus irmãos, que o homem é totalmente corrompido, seu coração também é corrompido. Então, para de achar, vou falar de novo, para de achar que o seu coração é a fonte exclusiva para você saber a vontade de Deus. Porque tem gente que vai falar assim, não, porque no meu coração, Deus está falando aqui no meu coração, e a pessoa vai do coração em coração fazendo besteira. Porque não olha as palavras de Deus onde Ele revelou, que é na palavra dEle. Aí no coração diz lá, não, porque no meu coração Deus está mandando eu abandonar meu emprego, largar minha esposa e viver fora do país.
O coração engana o homem. E assim todos os dias nós temos que pôr bastas no nosso coração, porque o nosso coração ainda luta contra o pecado. Então ele não pode ser a fonte exclusiva. Entenda, é claro que há momentos em que Deus fala ao seu coração. Existem esses momentos. Existe esse momento que você ora e fala assim, no coração você tem certeza que Deus respondeu. Mas isso não pode ser a regra para tomadas de decisão. Porque o que acontece muitas vezes com o cristão moderno é isso. Não, porque Deus fala no meu coração, e aí ele falou uma vez, fala todas as vezes, e aí nunca mais lê a palavra de Deus, começa a tomar um monte de decisão errada, pecaminosa, e acha que é de Deus. Aí quebra a cara, põe culpa em Deus. Ele é o culpado, mas ele vai achar um culpado em Deus, porque para ele Deus falou para ele fazer besteira. Então cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração ser a fonte para saber a vontade de Deus. Deus revelou sua vontade na palavra dele com segurança. Então leia a palavra de Deus. Além disso, não há nada de fora do homem que o contamina. Entenda isso aqui. Não tem roupa, não tem comida, não tem tatuagem, não tem corte de cabelo, não tem fazer depilação, não tem problema na maquiagem. Nada disso contamina o homem. Qual é o problema? O coração. A pergunta é, pastor, é pecado eu ir lá e fazer tatuagem? Essa não é a pergunta. A pergunta é, qual é a intenção do meu coração ao fazer uma tatuagem? Pastor, é pecado eu cortar meu cabelo curto? Não. A pergunta é, qual é a intenção do meu coração ao fazer tal coisa? O problema não é o que vem de fora, o problema é o meu coração. O problema é a intenção que eu quero com aquilo. Porque geralmente nós criamos intenções pecaminosas também. Estou falando que todas são. Mas a gente tem que parar de olhar para o exterior e começar a perguntar para dentro, para si mesmo. Por que eu estou fazendo tal coisa? Por que eu quero fazer tal coisa? Pastor, é pecado fazer tal coisa? Olha para o coração, muda. Antes de perguntar para o pastor, pergunta para si mesmo. E pergunta, por que eu quero fazer tal coisa? É para a glória de Deus? Não, então não faz. É para a glória de Deus? É, faz. Está respondido, não precisa perguntar para o pastor se pode ou não fazer. Você pergunta para si. Porque o que vem de fora, Jesus está deixando claro, não é isso que te contamina. O que te contamina é o seu coração. É o meu coração. Por isso que mais do que preocupado com o exterior, eu tenho que estar preocupado com o meu coração e o meu interior. Porque o meu coração me leva a tomar decisões pecaminosas. Então, saiba, a tatuagem pela tatuagem não é pecado. Estou dando o exemplo da tatuagem porque é o mais comum. A tatuagem pela tatuagem não é o pecado. O pecado é qual a intenção de eu fazer a tatuagem. Então, pessoas que colocam assim, não, porque a mulher não pode depilar, e tem um monte na internet, hein? Porque mulher não pode usar calça jeans, porque mulher não pode não sei o quê, mulher não pode sei lá o que outro, mulher não pode isso. Calma. Não tem problema usar calça jeans ou saia. Não tem problema passar uma maquiagem na cara. Não tem problema cortar o cabelo. Essas coisas não são pecaminosas. A pergunta é, eu vou usar por quê? Por quê? Nada que é exterior pode me contaminar. Mas o que me contamina é o pecado do meu coração.
Então Jesus purifica o nosso coração porque a gente precisa muito, porque o nosso coração nos afasta de Deus, nos impede de adorar corretamente a Deus, nos contamina com o seu pecado. E a quarta e última lição desse texto é que Jesus purifica o nosso coração, porque o nosso coração é a fonte dos nossos pecados. Ele não só nos contamina, ele também é a própria fonte de tudo que há de mal. Os discípulos vão até Jesus para perguntar melhor sobre o que ele tinha falado, eles não entenderam, então de novo aqui a conversa muda, a cena muda. E Marcos não diz, mas Mateus 15:15 narra que Pedro foi lá perguntar. O líder deles foi lá perguntar sobre a parábola que ele tinha contado. Então Jesus pergunta se eles não entenderam também e passa a explicar de modo mais direto o ensino, o assunto, deixando claro que o que entra de fato no coração do homem, seja alimentos, seja outra coisa, vai para um lugar escuso. Se escandalizar, perdoa, tá? É a tradução mais literal. Lugar escuso é um eufemismo para privada, para latrina. É literalmente Jesus dizendo assim, porque o que você come, no final, vai... Lá não tinha, tá? Hoje tem. Então, trazendo para os nossos dias, o que você come vai para o esgoto. O que você come, você dá descarga lá no final e acabou. O que você come vai para a Sabesp tratar lá depois. Porém, o que sai do homem é o que de fato contamina. Não o que entra, mas o que sai dele. Porque é de dentro do íntimo do coração do homem. É do coração, Jesus diz, que procedem todas as vontades pecaminosas do homem. Vontade de ter uma vida depravada sexualmente. Vontade de ter vários parceiros sexuais. Vontade de pegar o que é dos outros. Vontade de roubar as pessoas. Vontade de matar outras pessoas. Vontade de não se importar com outras pessoas. O fato de não estar nem aí para ninguém. Querer o mal do outro. A inveja. Não adorar a Deus. Criar falsas doutrinas. Soberba. Desassociação da realidade. Que é loucura. Enfim. Tudo isso. Tudo que é mal e pecaminoso procede do mesmo lugar. O meu coração e o seu coração. E com isso, Jesus deixa claro que vivermos em desconformidade com a lei de Deus é culpa nossa. É minha culpa, é sua culpa. E são essas coisas que procedem do coração do homem que são que de fato contaminam o homem. E não que vem de fora para dentro. E é isso desde o pecado. Tanto que em Gênesis 8:21, a gente viu na EBD, o motivo de Deus mandar o dilúvio para a humanidade. Os irmãos lembram qual foi? O mau desígnio do coração do homem. A mesma coisa que Jesus está condenando aqui, a humanidade tinha desde a queda de Adão. E nós temos até hoje o mesmo mau desígnio. Com isso, a gente tem que entender algumas coisas. A gente sempre precisa lembrar quão valiosa é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Pois antes nós tínhamos o coração totalmente inclinado e disposto a fazer essas coisas pecaminosas. Por isso, que antes de você se converter, Deus transformou o seu coração e continua moldando o seu coração para que você abandone esse pecado e tenha o coração parecido com o de Jesus. Também nos traz a realidade que nós precisamos cuidar do nosso coração, e a única coisa que tem poder para mudar coração é a palavra de Deus. De modo que o Espírito Santo aplica a palavra de Deus
todas as vezes que ela é pregada, todas as vezes que você abre ela para ler, todas as vezes que você a escuta, todas as vezes que você a estuda. Portanto, a gente precisa se dedicar mais na leitura e no aprendizado da palavra de Deus, para termos um coração mais purificado e assim mais parecido com o de Jesus. Por fim, saiba que nem sempre a culpa é de Satanás. Nem sempre é o demônio. Às vezes é, de fato, às vezes é. De fato, às vezes é Satanás mesmo. Mas tem vezes que é só você mesmo. Tem vezes que é o seu coração te tentando. Tem vezes que é o seu coração querendo que você faça coisas que vai contra a palavra do Senhor. Porque o seu coração ainda luta contra toda essa lista que Jesus passou. Porque a purificação perfeita do coração não vai acontecer nessa vida. Vai acontecer no céu e no novo céu e nova terra de modo perfeito. Enquanto você viver aqui, você lutará contra os seus pecados. E você precisa lutar contra eles. Então, assuma o seu pecado. Para. A gente precisa parar de querer achar culpado. E a gente precisa começar a admitir que a gente pecou contra Deus. Ah, mas Satanás me tentou, mas quem pecou foi você, e o seu coração quis fazer aquilo. E a gente precisa então aprender a assumir os nossos pecados e confessar os nossos pecados. Porque tem muita gente que acha que não peca mais. Tem muita gente que acha que é próprio Jesus Cristo andando entre nós aqui, que não tem mais pecado, que não erra mais, que não falha nunca mais. E se alguém erra, a culpa não é dele, a culpa é de alguém, a culpa é não sei do pai, da mãe, do sei lá de quem, de Deus, menos dele. A gente precisa entender que é o nosso coração quem nos leva a pecar. Por isso é que eu e você, a gente precisa assumir o nosso erro. E entender que aqueles que foram salvos em Cristo, e só aqueles que de fato creem em Jesus como Senhor e Salvador, esses podem orar com uma certeza. Ele é fiel e justo para perdoar e purificar desse pecado. Mas aquele que não crê em Jesus como Senhor e Salvador, e aí é um abismo chamando outro abismo. Porque ele não tem a quem recorrer. E a culpa dele diante de Deus só aumenta. Então, crente, saiba que você, quando peca, você pecou. Mas que o seu pecado já foi pago na cruz do Calvário. Mas mesmo assim, você precisa se ajoelhar diante de Deus e assumir a burrada que você fez e pedir perdão para Ele, sabendo que Ele perdoa. Não porque você merece, não porque eu mereço, mas porque Jesus mereceu por nós. Nós vimos então que Jesus purifica o nosso coração, pois o nosso coração nos afasta de Deus. O nosso coração não deixa a gente adorar a Deus corretamente. O nosso coração nos contamina com o seu pecado. O nosso coração é a fonte dos nossos pecados. E a pergunta que não quer calar é: será que a gente leva tão a sério o coração como Jesus levou? Porque o coração define quem nós somos. É o nosso coração que define quem adoramos. É o nosso coração quem define como vivemos. Por isso, Jesus é tão preocupado com o nosso coração. Por isso, para nos transformar em novas criaturas, quem já fez
aula de classe de princípios aqui, a gente já passou por esse tema aí. A primeira coisa que Deus fez antes da conversão foi mudar o nosso coração. Num ato que a gente chama de regeneração. Porque é ali que ele muda a chave. E é a partir dali que agora você olha e fala assim, eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida. Porque se ele não tivesse mudado o seu coração, não era sentado aqui que você estaria essa noite. Se Jesus não tivesse mudado o seu coração, não era a Cristo que você adoraria. Mas ele muda, nos ressuscita espiritualmente, nos tira da morte espiritual, para que consigamos viver, adorar e sermos iguais a Jesus. E para termos um coração mais parecido com o dele, cada dia mais. E fica uma missão, então, para nós que já temos esse coração transformado, orar, para que Deus transforme o coração dessas pessoas que estão cegas em seus próprios delitos e pecados, para que elas sejam transformadas no mais íntimo do seu ser, nos seus corações, para que possam também, assim como nós, acreditar em Jesus Cristo e adorarem corretamente o Deus vivo e verdadeiro. Que Deus nos abençoe. Eu convido você a ter esse tempo de oração, colocando o nome de alguém que você queira, que tenha um coração transformado. Se for da vontade de Deus, Ele transforma o coração de todo mundo aqui, ó. É só você olhar para o lado e ver o testemunho de como Jesus transforma corações. Então, ora com fé, sabendo que Ele é capaz de fazer, se for da vontade dEle. E comprometa-se a pregar o Evangelho para essa pessoa. Levar a mensagem de que só Jesus é Senhor e Salvador da vida e que só Ele pode levar a salvação. Tenhamos esse tempo de oração, enquanto nosso grupo de louvor se posiciona. Depois eu nos conduzirei a Deus numa oração. Mas primeiro você e o Senhor, ore a Deus. E depois eu direi a voz.